Olá, tudo bem com você? Hoje vamos aí dar continuidade ao projeto Escola em Casa, hoje mais um conteúdo aí para o 9º ano. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de unidades de informática. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre e vamos dar aí prosseguimento para a nossa aula. Então vamos aqui compartilhar nosso slide, né? O nosso conteúdo hoje é o conteúdo de unidades de medidas de informática. Com certeza você já viu essas medidas, né? Para você que tem celular, para você que usa o computador, quando você baixa um arquivo, você salva uma foto, geralmente aquele arquivo ali tem um tamanho, né? Geralmente em kbyte, megabyte, gigabyte. Isso daí são as unidades que a gente vai estar trabalhando. Todas elas são relativas às unidades de memória da informática. Mas antes de a gente começar a trabalhar precisamente com a informática, vamos relembrar o que você já sabe, né? No 6º, no 7º ano, no 8º ano, você aprendeu a converter algumas unidades referentes, por exemplo, a massa, a comprimento. Então, por exemplo, ó, vamos aqui observar esse problemazinho aqui que com certeza você já passou por ele aí ao longo da sua formação. Como é que nós faríamos para converter 4 quilômetros em metros? Bom, se você aprendeu direitinho aí, você lembra que cada quilômetro, né, possui 1000 metros. Então, você aí que está esperto na aula, com certeza você já sabe que 4 quilômetros, né, é equivalente a 4.000 metros. Né? Então, a gente poderia simplesmente, né, fazer o que eu disse aí. 1 quilômetro nós temos, em 1 quilômetro nós temos 1000 metros, então em 4 quilômetros nós teremos 4 multiplicado por 1000, que daria 4.000 metros, certo? Se a gente quisesse fazer o contrário, ou seja, converter 4.000 metros em quilômetros, a gente dividiria, né, iria dividir, perdão, 4.000 para 1.000, né, já que a cada 1.000 metros eu tenho 1 quilômetro. Então, a cada 4.000 metros eu tenho 4 quilômetros. Então, aqui eu fiz esse exemplo só para você lembrar que quando a gente vai converter unidades de uma mesma medida, ora a gente multiplica por um valor, ora a gente divide por este mesmo valor. Então, prosseguindo aqui no nosso processo de conversão, observe aqui, ó. Um recurso que a gente pode utilizar para poder converter essas medidas é utilizar o esquema que eu vou mostrar para você a seguir. Então, como é que a gente poderia usar esse esquema para converter 4 quilômetros para centímetro? Então, observe aqui, ó. Nesse esqueminha aí, nós temos as nossas unidades de comprimento, né, seguindo a ordem da direita para a esquerda. Veja, milímetro, centímetro, decímetro, metro, né, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, observe que, por exemplo, eu converter uma medida de milímetro para centímetro, né, eu divido por 10. Para eu converter uma medida de centímetro para milímetro, eu multiplico por 10. Se eu quero converter, por exemplo, de metro para milímetro, eu tenho que fazer o produto dessa medida em metro, né, vezes 10, vezes 10, vezes 10, já que a cada 1 metro nós temos 1000 milímetros. Então, se eu fosse usar esse esquema para converter 4 quilômetros para centímetro, observe, você vai lá em quilômetro, né? Quilômetro lá é a última barrinha na esquerda, à esquerda. Então, para eu ir até centímetro, observe, eu tenho que fazer, ó, eu tenho que multiplicar por 10, 5 vezes o valor de 4. Então, veja, ó, 4 vezes 10, né, eu tenho 40. Então, 4 quilômetros é equivalente a 40 hectômetros. Se eu multiplico por 10 de novo, dá 400. Então, 4 quilômetros é equivalente, né, a 400 decâmetro. Se eu multiplico por 10 de novo, dá 4.000. Ou seja, 4 quilômetros é equivalente a 4.000 metros, o que a gente já viu no exemplo anterior. Se eu multiplicar por 10 de novo, né, 4.000 vezes 10 dá 40.000 decímetros, ou seja, 4 quilômetros é 40.000 decímetros. Se eu multiplico de novo por 10, olha o que acontece. 40.000 vezes 10 dá 400.000. Isso quer dizer que 4 quilômetros é equivalente a 400.000 centímetros. Então, note que para eu ir de quilômetro para centímetro, eu tenho que multiplicar por 10 5 vezes o valor de 4 quilômetros. Isso quer dizer que 4 quilômetros em centímetro é equivalente a 400.000 centímetros. Então, né? Então, aí está o valor. 4 quilômetros, eu multiplico o 5 vezes por 10, né? Observe aí. E aí eu chego na resposta 400.000 centímetros. Então, 4 quilômetros é equivalente a 400.000 centímetros. Ok. Agora, então, vamos entrar nas unidades de memória relativas à informática. Mas antes de a gente começar as conversões, vamos entender aqui essas unidades. Então,
Antes de a gente começar a fazer as conversões, a fazer os cálculos, vamos entender que na informática geralmente a gente é mais usuário do que propriamente entendedor das operações internas. Então, é importante que a gente saiba diferenciar a pessoa que sabe usar e a pessoa que sabe a pessoa que entende esses processos internos relativos à máquina digital. Então, em relação à memória, a gente trabalha, né, com medidas de capacidade. E o sistema de numeração que a máquina usa é o sistema binário. A informática trabalha em cima do sistema binário. A gente, nós seres humanos, naturalmente trabalhamos no sistema de base decimal. A gente utiliza 10 símbolos para construir todos os nossos números. O sistema de informática utiliza o sistema binário, ou seja, somente os símbolos 0 e 1. Esses dois símbolos aí, eles são usados praticamente em qualquer sistema de informática. Por isso que aqui é importante que a gente saiba, que a gente conheça o sistema binário para entender como é que acontece esses processos de capacidade na memória da informática. Então, prosseguindo, uma informação importante que você tem que saber é o seguinte: cada um desses dois algarismos, né, 0 e 1, ele é chamado de bit, certo? Então, o bit é a menor memória que existe. Um bit, gente, ou é um 0 ou é um 1. Se eu tenho, por exemplo, um arquivo que codificado deu 010, por exemplo, eu tenho 3 bits formando a memória desse arquivo. Então, o bit aí ou é um símbolozinho, ou é um algarismo 0 ou é um algarismo 1. O byte, que é a unidade propriamente de memória, ele é formado por uma sequência de 8 bits. Então, um byte, ele é, na verdade, equivalente a 8 bits. Então, se eu tenho uma sequência 10010010, por exemplo, repare que eu tenho aí 8 bits. Aí eu formei um byte de memória. Então, um byte é equivalente a 8 bits. E o byte é o que a gente realmente vai usar nessas conversões, tá? Como nós fazemos em comprimento, por exemplo, você sabe que o metro é uma unidade múltipla do centímetro. O quilômetro é uma unidade múltipla do metro, né? A mesma coisa vai acontecer na informática, nas unidades de memória. Ao invés de você falar, por exemplo, 20 mil metros, você pode falar 20 quilômetros, porque a cada 1000 metros eu tenho 1 quilômetro. A mesma coisa vai acontecer em relação às medidas de memória na informática. Ao invés de eu falar muitos bytes, eu posso utilizar as unidades múltiplas do byte. Então, vamos entender quais são essas unidades. Então, vamos lá. O mesmo você já fez para massa também, né? Por exemplo, 2.000 gramas é equivalente a 2 quilogramas. 10.000 gramas é equivalente a 10 quilogramas. Também a gente pode ver aí que o quilograma é uma unidade múltipla da grama, assim como a tonelada é múltipla da unidade quilograma e assim por diante. Então vamos lá, em relação à unidade de memória na informática vai acontecer a mesma coisa, né? Então vamos lá, observe aí, nossa tabelinha, unidade de medida, byte, o símbolozinho vai ser o B maiúsculo, né? E em cada byte, né, a cada 1 byte nós vamos ter, obviamente, o valor de 1 byte. Agora note o seguinte, o primeiro múltiplo do byte vai ser o kilobyte. Né, o símbolozinho dele vai ser o símbolo KB, né, o K e o B, ambos maiúsculos. Agora repare numa coisa, em 1 kilobyte nós vamos ter 2 elevado a 10 bytes. Professor, da onde que vem essa potência de base 2 aí, né? E aí eu vou explicar o seguinte, eu falei para você que quando a gente trabalha com unidades de memória, nós estamos trabalhando com um sistema que faz uso da numeração binária, do sistema de numeração binário. Então é por isso que nós temos esse 2 aí, porque 2 é a base do sistema de numeração na informática. É por isso, então, que 1 kilobyte não é 1000 bytes, é 2 elevado a 10 bytes. Então, preste atenção, 2 elevado a 10, se você lembra de potenciação aí, é 1024. Então, 1 kilobyte é 1024 bytes. Megabyte, símbolozinho M e B maiúsculo, quantidade de bytes, 2 elevado a 20. Gigabyte, símbolo maiúsculo, né? G e B, letras maiúsculas. Valor em quantidade de bytes. A cada 1 gigabyte eu tenho 2 elevado a 30 bytes. Terabyte, símbolo aí maiúsculo, né? T e B, as letras maiúsculas T e B. Valor em bytes, 2 elevado a 40. Então repare aí, ó,
que nós temos mais unidades, só que as que a gente vai mais trabalhar vão ser essas 5 aí, né? Então, repare que o terabyte, ele é uma unidade de memória maior que gigabyte, que por sua vez é maior que megabyte, que por sua vez é maior que kilobyte, que por sua vez é maior do que byte. Então, ó, se eu falar para você, por exemplo, 2 kilobytes, não é 2.000 bytes, tá bom? É 2 multiplicado por 1024 bytes, porque 2 elevado a 10 é 1024. Ok? Então perceba aí, né, que as quantidades de byte em cada múltiplo dele é dada em função de uma potência de base 2, justamente porque o sistema de informática, né, a informática em si trabalha com um sistema de numeração de base binária. Então, só lembrando aqui, recapitulando, ó, como 2 elevado a 10 é 1024, então 1 kbyte é equivalente a 1024 bytes. Então, seguindo essa proporção, em 1 mega nós vamos ter 1024 kbytes. 1 giga nós vamos ter 1024 megabytes. Em 1 terabyte nós vamos ter 1024 gigabytes. É a mesma ideia lá que nós temos em relação à massa. Veja, ó, em 1 grama nós temos 1000 miligramas, certo? Em 1 quilograma nós temos 1000 gramas. Em 1 quilo nós temos 1000 gramas, né? Em 1 tonelada nós temos 1000 quilogramas. A mesma ideia vai ser aqui, só que não vai ser 1000, porque o nosso sistema de numeração é binário, portanto, 1 megabyte vai ser 1024 kbytes e assim por diante. Então vamos fazer aqui um exercício. Um jogo bastante famoso hoje entre os adolescentes, né, é o Free Fire. Esse jogo aqui com certeza você conhece, né? Coloquei aí o símbolozinho para você lembrar. Então bora fazer um exercício relativo a esse jogo. João deseja baixar tal jogo em seu celular e observa que o tamanho da sua memória é de 1,3 gigabytes. Aí eu pergunto para você, qual o valor dessa mesma memória em megabytes e em terabytes? Lembrando que gigabyte é maior que megabyte, mas o gigabyte é menor que terabyte, tá bom? Eu vou usar o seguinte esquema que a gente usou lá no início para comprimento, só que aqui eu vou usar para unidade de memória. Então observe aí, ó. Nesse nosso esqueminha aí, da esquerda para a direita eu tenho byte, kbyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Veja bem, para eu converter de terabyte para gigabyte, eu multiplico o valor pela potência 2 elevado a 10. Para converter de gigabyte para megabyte, eu multiplico o valor por 2 elevado a 10. Para fazer no sentido contrário, ou seja, por exemplo, converter de megabyte para gigabyte, eu multiplico o valor em megabyte por 2 elevado a menos 10. Para converter de gigabyte para terabyte, eu multiplico o valor por 2 elevado a menos 10. Então, se você seguir as orientações da setinha e você tiver bastante familiaridade aí com as propriedades de potenciação, você não vai ter trabalho em fazer essas conversões. Então, observe aí, ó. Como é que eu faria, então, para converter 1,3 gigabyte para megabyte? Então, usando nosso esquema, observe o seguinte, que para eu ir de gigabyte para megabyte, eu tenho que multiplicar o meu valor que está em gigabyte pela potência 2 elevado a 10. Então, para eu converter de gigabyte para megabyte, basta que eu multiplique 1,3 por 2 elevado a 10. Professor, eu posso deixar em forma de potência? Depende do seu professor. Né? Você pode deixar em forma de potência mediante a autorização dele, mas se ele quiser o valor bruto, né, o valor real de 1,3 gigabytes em megabyte, você pode substituir 2 elevado a 10 por 1024 e fazer o produto. Então, ó, 1,3 gigabyte vai ser 1,3 multiplicado por 2 elevado a 10 megabytes, substituindo 2 elevado a 10 por 1024 e fazendo aí o produto, 1,3 por 1024, dá 1.321,2 megabytes. Então, repare que 1,3 gigabytes não é 1.300 megabytes, é 1.321,2, porque o nosso sistema de numeração se alterou, não é mais o decimal. Agora, para converter 1,3 gigabytes para terabyte, né? Ou seja, o terabyte ele é uma unidade maior que gigabyte. Então, nesse caso, ó, se você voltar aqui para o nosso esquema rapidinho, para eu ir de gigabyte para terabyte, eu tenho que, né, multiplicar o valor em gigabyte por 2 elevado a menos 10. Então, nesse caso, 1,3 gigabyte em terabyte vai ser resultado de 1,3 multiplicado pela potência de 2 elevado a menos 10. E isso em terabyte. 2 elevado a menos 10
é a potência, né? 1 sobre 1024. Então, caso você queira esse valor em um valor real, um valor bruto mesmo, né? Então, você tem que dividir 1,3 por 1024, de acordo com como coloquei aí, ó. Então, 1,3 GB em terabyte é o resultado da divisão 1,3 por 1024. Portanto, 0,00127 terabyte. Hoje você viu aí as unidades de memória na informática, aprendeu aí a fazer conversões. É importante que você vá lá na plataforma da Secretaria de Educação, lá do projeto Escola em Casa, resolva os exercícios de cada conteúdo para que você possa aí finalizar e fixar bem o conteúdo aí para uma completa aprendizagem. Até a próxima, fiquem com Deus e bons estudos!